Muito bem. Então, mais uma gravação. Você está gravando, avise a todos que estão sendo gravados. Política de privacidade. Então, esse é o momento em que eu aviso a todos que tomem cuidado com o que dizem e cuidado com o que mostram, né? Então, se tiver algum problema durante a gravação, durante o vídeo, se travar o vídeo, ou se quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade para abrir o microfone e falar, chamar, ok? Então, eu fiquei de mostrar um pouco mais do VCO e na parte de laboratório ainda falta lá alguma coisa de sinais elétricos e os osciladores, né? Então, quando eu terminar aqui a parte de tecnologia, nós vamos então para a aula de telecomunicações, laboratório, e ali eu vou falar mais um pouco sobre os sinais elétricos, para encerrar essa parte, inclusive no osciloscópio, né? Eu vou mostrar alguma coisa no osciloscópio, e aí então a gente dá prosseguimento. Mas aqui em tecnologia, eu vou mostrar uma aplicação do Varicap num oscilador, e mostrar a vocês o efeito do Varicap no oscilador. E mais adiante eu mostro a tarefa na aula de laboratório, o Varicap funcionando. Não vai ser hoje, mas talvez já na aula que vem eu mostre o oscilador com um Varicap, um diodo que eu vou usar como Varicap para mostrar o funcionamento dele, ele alterando a frequência do oscilador, né? Então, aqui, hoje, dia 11 de março de 2021, 19 horas, já foi, há muito tempo, 360º dia da quarentena, 4CELT 2020.2, tecnologia 4, e eu sou o Arídio, muito prazer. Então, aqui, complementando o PLL, eu fiquei de mostrar o VCO com Varicap. E VCO com Varicap, eu já expliquei o Varicap, e a simbologia do Varicap é um diodo, em que no terminal do cátodo do diodo está duplicado ali para representar o efeito capacitivo dele. De novo, todo diodo tem esse efeito de capacitância variável com a tensão. O efeito é mais acentuado na parte de polarização inversa, né? Na polarização direta, se vocês olharem o vídeo da aula passada de laboratório, eu mostrei como é que o Varicap atua, como é que um diodo, quando polarizado diretamente ou inversamente, ele varia a região de depleção, que é a região de barreira de potencial dele, entre o material P e o material N, e as cargas elétricas que estão naquela região não participam da corrente elétrica dele, né? E então aquilo se comporta como se fosse o isolante de um capacitor. E o efeito fica mais acentuado se você polarizar inversamente. E aí eu dei o exemplo de um BB809, que nós vamos usar o exemplo hoje aqui, um diodo, um Varicap famoso, que é o BB809, que ele tem a variação de capacitância dele aproximada, se você puser uma tensão de polarização inversa, se puser direta também varia, mas o efeito de variação na polarização direta é muito pequeno. Então, polarização inversa, então a tensão de anodo para catodo, eu não gosto, repito aqui, de usar V voltagem, né, para representar a tensão, está errado, mas o mundo representa assim, o mundo apresenta assim, os fabricantes apresentam assim nos
nas folhas de característica dos componentes eletrônicos, então nós vamos usar, eu vou usar aqui, apesar de estar errado, mas o mundo faz isso. Então, a tensão de anodo para cátodo, se ela está polarizada inversamente, então eu devo colocar assim, um VAK de menos 30 volts. 30 volts, então, de anodo para cátodo, negativo, significa polarização inversa, né? O positivo está no cátodo e o negativo está no anodo. E, nesse caso, ele apresenta uma capacitância do varicap dele, do efeito de varicap dele, ele apresenta a capacitância de aproximadamente, vou colocar aqui, aproximadamente 15 picofarad, né? E, está errado, é a capacitância mais baixa, 5 picofarad, eu botei invertido exatamente para começar com mais baixo, 5 picofarad. E quando o VAK está em menos 2 volts, ele tem uma capacitância do varicap de aproximadamente 15 picofarad. Então, uma tensão mais alta diminui a capacitância. Por que esse efeito? Vou relembrar aqui, né? Quando você tem representado o material P e o material N, e você polariza inversamente, então você bota negativo no material P, positivo no material N, assim, né? E aí existe na fronteira entre os dois materiais a troca de cargas elétricas. Então, normalmente, o material P faltam elétrons na ligação entre os átomos. E no material N sobram elétrons na ligação entre os átomos. Os materiais estão neutros. Mas, quando você faz a polarização inversa, aumenta a largura da região onde os elétrons ficam transitando do material N para o material P e eles voltam para recombinar. É a corrente de difusão e a corrente de recombinação. Essas cargas elétricas que ficam saltando do N para o P, e aí lá fica positivo de fato, ficam cargas positivas de verdade, e aqui ficam cargas negativas de verdade, isso forma uma tensão, aparece uma tensão que a gente chama de barreira de potencial, porque é ela que dificulta a passagem das cargas elétricas, né? Porque ela fica com a polaridade invertida em relação ao material P e o material N. Então, essa região, ela varia de acordo com a tensão que você coloca polarizando o diodo. Então, com uma tensão de 2 volts, seria mais ou menos isso aqui, ó. Vamos pegar aqui o material P e o material N. Com 2 volts, essa região fica mais estreita. Aqui, aqui, aqui. E o material P e o material N tem uma largura maior, que é o que participa da corrente do diodo, mas ele está polarizado inversamente. Então, só tem corrente de fuga aqui, está polarizado inversamente. Então, aqui fica estreito. Então, se eu puser 2 volts, ele fica mais estreito. Se ele fica mais estreito, é como se aproximasse as placas do capacitor. Então, as placas do capacitor ficam mais próximas e isso aqui resulta em 15 picofarad. 15 picofarad. Agora, se você coloca aqui o material P, aqui o material N, e a região de depressão, você coloca uma tensão mais alta, 30 volts, aqui 2 volts, aqui 30 volts. Com 30 volts, a região de depressão fica mais larga. Então, as cargas ocupam, na região de depressão, uma área maior, um espaço maior. Isso dá um comportamento como se afastasse as placas. Então, eu vou desenhar aqui as placas mais afastadas
Está vendo? As placas mais próximas com 2 volts e as placas mais afastadas com 30 volts. Então, se as placas ficam mais afastadas, a força de atração das cargas elétricas diminui. A força de atração entre elas diminui porque a distância está maior, né? E isso é um efeito real. Se as armaduras do capacitor, se elas são aproximadas, o capacitor aumenta de valor, porque as cargas ficam mais próximas e a força de atração entre as cargas é maior. Então, cabe mais carga elétrica ali, porque tem uma força de atração maior, porque elas estão mais próximas. Quando você pega 2 placas de um capacitor e afasta, isso diminui a capacitância. E aí, quando diminui a capacitância, então eu tenho aqui 5 picofarad. Então, guarde bem isso, né? Se você usa uma tensão baixa de polarização inversa, a força de atração é maior, a capacitância é maior, porque a tensão é menor, isso reduz a região de depressão. A tensão é menor. Se você bota uma tensão maior, as cargas elétricas vão mais longe no material e é como se você afastasse as placas. Isso diminui a força de atração das cargas elétricas, que elas estão mais distantes. Muito bem. E aí a capacitância cai. No meu exemplo, no BB809, cai para 5 picofarad. Então, essa é a explicação de por que com 30 volts a capacitância é baixa e com 2 volts a capacitância é mais alta. Muito bem. Então, revisto isso, vamos passar para uma situação aqui. Imagine que eu tenha um oscilador. Eu vou colocar um oscilador aqui, que depois eu vou mostrar ali na bancada. Eu já estou até com ele montado aqui, já mostrei na outra aula. Vou mostrar de novo aqui. Ele está montado aqui. Vou pegar a caneta aqui para mostrar de perto. Está mal iluminado? Assim. Aqui está montado um oscilador Hartley. Então, aqui tem uma bobina. Eu vou explicar ainda isso. Aqui tem uma bobina. Essa bobina, ela tem um invólucro de metal. Depois eu vou mostrar ela por dentro, como ela é construída, né? E aqui tem um capacitor que é colocado em paralelo com a bobina, formando o circuito ressonante. Deixa eu ver se aproximando. Dá para ver ali o capacitor ligado nos terminais da protoboard, ligado nos terminais que eu soldei na bobina. Deixa eu mudar aqui o ângulo. Dá para ver ali. Tem 3 terminais aqui e o capacitor está colocado aqui, um capacitor de 470 picofarad em paralelo com os extremos da bobina. Aqui tem um transistor, um BC549, um resistor de base, um resistor de coletor para polarização do transistor, um fio ligando o terminal da bobina, ligando a massa, aqui, o fio ligando ele para a massa, para o negativo da fonte. Aí eu ligo o negativo da fonte aqui e o positivo aqui. Aí alimenta essa linha toda com o positivo e essa linha toda com o negativo. E aqui um oscilador a cristal. O cristal de quartzo está aqui dentro desse encapsulamento de metal. Esse caso aqui, ele tem uma aleta aqui em cima, que é para soldar, fazer a soldagem em SMD, né? Montagem em superfície. E aqui em cima está escrito o valor da frequência dele, que é de 4 MHz. Ele oscila numa frequência de 4 MHz, determinada pela espessura e pela área da laminazinha de cristal de quartzo que tem ali dentro. Muito bem. Então, isso aqui é um oscilador a cristal e esse daqui é um oscilador com bobina e capacitor
é um oscilador Hartley. Então, depois eu vou mostrar isso aqui, e vai ser provavelmente nesse oscilador mesmo aqui que eu vou instalar o diodo aqui do lado e acoplar o efeito do capacitor, da capacitância do capacitor, não. Diodo não tem capacitor, tem efeito de capacitância. Vou acoplar o efeito de capacitância do diodo varicap no circuito ressonante. Quando eu variar a tensão do varicap, a frequência do oscilador vai variar também, vai acompanhar a variação. Então, aqui está, bem de perto, aqui perde o foco, mas depois, então, eu vou desenhar isso numa próxima aula, eu vou mostrar isso aqui funcionando. Aqui tem um outro cristal que eu uso também nesse experimento, é um cristal de quartzo também, a frequência dele 3,6864, 3,6864 MHz. Não sei se dá para ver aqui, acho que dá. Deixa eu colocar aqui no meio, aqui assim. A frequência dele está escrito aqui, está na notação britânica, né? Não, ele está com vírgula mesmo. Esse aqui foi fabricado no Brasil pela ABC Xtal. A abreviatura Xtal, abreviatura de cristal. Né? ABC Xtal ficava aqui no Rio de Janeiro. E atualmente, que eu saiba, existem 2 fabricantes de cristais assim no Brasil, um em São Paulo, em São José dos Campos. Se eu não me engano, a empresa Sobreton estava aqui no Rio e está agora em São José dos Campos, e tem uma outra que está, creio que em Santa Catarina. São as 2 que eu tive, as últimas que eu tive notícia. Fora isso, o pessoal manda fazer na China, para variar. Tudo vem da China. Segundo o Adriano Martins Moutinho, né? Ele tem um site, tudo vem da China. Muito bem. Então, vamos voltar aqui. Num oscilador Hartley, o transistor, o sinal do emissor do transistor é aplicado num trecho da bobina do circuito ressonante que eu mostrei ali, aquela que tem a caixinha de metal. Lá dentro tem uma bobina de fio de cobre fininho, ela é pequenininha, porque a potência é pequena, então a corrente que passa aqui são 2 miliamperes, mais ou menos, então a corrente muito baixinha, então usa um fio fininho, a bobina é pequena, e em paralelo com a bobina tem um capacitor. Eu usei ali 470 picofarad, né? Coloquei um resistor de polarização de base, que pega a tensão de coletor para retirar a corrente de base. E essa aqui é uma configuração clássica, 3 volts apenas de alimentação. Então, um resistor de coletor que, no caso dali, é 4K7, 4.700 ohms, e um resistor de base de 470 quiloohm. Né? Isso faz a polarização de base, a própria tensão de coletor ajusta a corrente de base e faz uma estabilização, e o sinal do emissor volta para a base para fazer o que a gente chama de realimentação positiva, para o circuito entrar em oscilação. Como não pode ligar a bobina, não pode ser ligada direto na base, porque senão o fio de cobre ligado aqui para a massa, ele drenaria a corrente que viria pelo resistor toda para a massa. A resistência dele é muito baixinha, né? Então não haveria corrente de base. Então não pode ligar direto. Então tem que colocar um capacitor de acoplamento. Então o sinal de saída do emissor volta, passa pelo circuito ressonante, o circuito ressonante determina em qual frequência, na frequência de ressonância, a frequência de oscilação do circuito ressonante é dada por 1/2π raiz de L vezes C. Então aqui entra o valor do indutor, aqui são poucos microhenries, e um capacitor de 470 picofarad, aqui faz a conta
da frequência de ressonância. Nessa frequência de ressonância, o sinal da corrente do emissor gera um campo magnético, carrega o capacitor, descarrega, carrega e descarrega, e o sinal dessa oscilação aqui é injetado na base e reforça o próprio sinal e mantém a oscilação. Então, depois eu vou explicar melhor isso, por que tem que ter o transistor, por que tem que ter um amplificador, e aí aqui no emissor, então, tira o sinal, aparece aqui uma onda senoidal. Aparece uma senoide ali, no nosso caso ela está em torno de 500 kHz. Muito bem. Então, o que eu vou fazer com o varicap? Como é que o varicap entra nessa história? Vou apagar aqui para pegar o circuito dali e acrescentar o varicap. Então, aqui o varicap controlando a frequência. Esse controlando não está bem aplicado, não. Ele não está controlando, ele está fazendo variar a frequência. Mas no caso do PLL, né, ele lá vai controlar de fato, né? Muito bem. Então, imagine, eu pego o circuito ressonante, trago ele para cá. Então, eu trouxe para cá o circuito ressonante, capacitor, em paralelo com o indutor. Frequência de ressonância é essa aqui, né? Então, aqui eu tenho um efeito de capacitância, um capacitor de 470 picofarad, e eu vou ligar aqui um varicap. Então, eu pego um varicap, um diodo, varicap, coloco aqui para a massa, e eu vou ligar uma tensão aqui. Deixa eu colocar aqui. Sim. Eu vou ligar uma tensão positiva, uma tensão que eu vou chamar V de controle, uma tensão positiva no catodo. Então, é uma polarização inversa. Vou botar aqui, polarização inversa. Então, essa tensão positiva é ligada no catodo. Ainda não está completo o circuito, mas eu vou acrescentando as coisas e explicando por que cada um desses componentes eles entram ali no circuito. Então, eu vou pegar esse efeito de capacitância, vou colocar uma tensão aqui, que ela vai de 2 volts a 30 volts. Quando ela for de 2 volts a 30 volts, o efeito de capacitância vai de 15 picofarad a 5 picofarad. Ficou invertido, né? De 2 volts a 30, vai de 15 a 5. Lembra? Com 2 volts, a barreira de potencial fica pequena, porque a tensão aplicada é pequena, então a força ali é menor. Então, o efeito da armadura da região de barreira de potencial dá uma capacitância maior, 15 picofarad. Quando bota 30 volts, alarga a barreira de potencial, é como se afastasse as placas, ele cai para 5 picofarad. Isso aqui é um exemplo, né? Então, tomando isso aqui por exemplo, uma polarização inversa aplicada aqui, ele tem uma variação de capacitância de 5 a 15. Eu vou colocar escrito aqui ao contrário. 5 picofarad a 15 picofarad. Aí eu quero ligar esse efeito capacitivo lá na bobina em paralelo com o capacitor. Então, esses 5 picofarad a 15 serão somados aos 470 e vai provocar uma mudança na frequência de ressonância. Mas eu não posso ligar direto, porque aqui tem uma tensão aplicada no varicap de 2 a 30, vamos botar aqui mais 2 a mais 30, de mais 2 a mais 30 volts.
é uma tensão positiva aplicada no cátodo do diodo, né? Essa tensão positiva, se eu ligar direto, ela vai passar, a corrente vai passar aqui pelo fio de cobre da bobina e vai provocar um curto-circuito aqui. Então, se eu ligar uma fonte aqui, vai acontecer que, provavelmente, como o fio da bobina ali, inclusive, é muito fininho, vai queimar a bobina, vai sair fumaça do circuito. Então, eu tenho que botar esse efeito de capacitância aqui, variável de 5 a 15, mas eu não posso ligar direto. Então, eu boto um capacitor que ele barra o efeito da corrente, mas deixa a variação da capacitância acoplar para lá. Como aqui eu tenho uma capacitância baixa, 5 picofarad a 15 picofarad, para esse capacitor não atrapalhar, não alterar essa capacitância, eu venho aqui e coloco um capacitor de 1 nanofarad, bem mais alto, tá vendo? Aqui, ó, nano para pico é 1000 vezes, a ordem de grandeza é 1000 vezes mais alto, 10 a terceira. Aqui, picofarad é 10 a menos 12 picofarad, e aqui é 10 a menos 9 picofarad. Então, vamos escrever aqui, ó, 10 elevado a menos 12 picofarad, é a ordem de grandeza aqui, e a ordem de grandeza aqui é de 10 elevado a menos 9, eu botei 10 a menos 12 farad, que é picofarad. 10 a menos 9 farad, que é nanofarad. O fato de eu colocar um capacitor bem alto em série, ele não altera quase nada da capacitância total. Se eu pusesse um capacitor de 5 em série com 5 dá 2,5, dá metade do efeito de capacitor. Então, o que eu faço? Eu boto um bem alto, que aí, como esse aqui é muito alto, na hora que você calcular a capacitância total em série, você pega o capacitor 1 vezes o capacitor 2, dividido pelo capacitor 1 mais o capacitor 2. Então, olha só, eu ponho aqui 5 picofarad, ponho aqui 1 nanofarad, que a ordem de grandeza é 1000 vezes maior, coloco aqui 5 picofarad e coloco aqui 1 nanofarad, olha só o que acontece. Esse daqui é tão grande que vai dar 1000 picofarad e 5. Vou escrever aqui 1 nano, são 1000 pico. 1 nano são 1000 picofarad, é a mesma coisa. 1 nanofarad é a mesma coisa que 1000 picofarad. Então, imagina aqui, ó, olha só isso. 1000 vezes 5, né? Então, aqui dá 5.000. Esse conjunto aqui dá 5.000. 5.000. Né? Aqui, 1000 mais 5. Então, esse conjunto aqui dá 1005. Divide esse por esse, dá 5, aproximadamente. 5.000 dividido por 1005 dá 5 picofarad. Então, você vê como esse capacitor é muito baixo, como esse efeito de capacitância aqui é muito baixo, colocado em série com um capacitor muito alto, o efeito do conjunto fica dependendo só dele. Então, vamos colocar isso aqui do lado. Vamos colocar isso aqui do lado. Então, isso aqui dá aproximadamente 5 picofarad. Né? Então, você ligar um varicap que com uma determinada polarização, aqui está indo a massa, uma determinada polarização ele está com 5 picofarad. Aí você coloca um capacitor de 1 nanofarad em série, a capacitância total dá aproximadamente 5 picofarad. Então você vê que esse aqui não atrapalha no efeito do varicap. Então, quando ele variar de 5 a 15 picofarad, a capacitância total vai variar de 5 a 15 picofarad, porque o valor do capacitor que está em série não altera quase nada o valor dele. Então, a gente arredonda, 5.000 dividido por 1005, quer dizer, praticamente 1000 aqui, né? O erro aqui é 0,5%.
entendeu? De erro. É insignificante no cálculo. Então, quando você tem um efeito de capacitância variando aqui de 5 a 15 picofarad e você quer acoplar para um outro circuito, você coloca aqui um capacitor com valor muito mais alto, de propósito, para ele não alterar o efeito da variação. Então, quando você bota o capacitor de acoplamento e calcula a variação de 5 a 15, você pode somar, está em paralelo direto. Ela está em série com um nanofarad, como um nanofarad é muito alto comparado com ela, ele não atrapalha, o valor total aqui continua sendo de 5 a 15, aí você coloca em paralelo aqui e calcula o paralelo, 5 picofarad mais 470, 15 picofarad mais 470, entendeu? Então, é isso. O efeito do capacitor aqui é de propósito muito mais alto para que não atrapalhe o acoplamento disso aqui. Eu estou explicando esse efeito aqui com varicap, mas preste atenção que em vários lugares em circuitos eletrônicos essa ideia é usada, entendeu? É em muito lugar. Então, por isso que eu sempre faço questão de detalhar e explicar isso aqui, porque em vários outros lugares você vai encontrar esse tipo de efeito, né? Um capacitor muito mais alto ligado com outro muito menor, justamente para quando está em série para não atrapalhar, quando está em paralelo é para atrapalhar mesmo e para não deixar o efeito de variação existir, entendeu? Nesse caso aqui é para passar o efeito para lá, porque ele está em série. Se ele tivesse em paralelo, daria 1005 ou 1015, que é praticamente 1000, né? Então, olha só, o capacitor é muito alto, então o efeito daqui de 5 a 15 vai ser colocado em paralelo. Então, vamos ver o resultado disso. Então, eu vou atribuir um valor aqui, eu vou atribuir aqui 100 microhenry, guardem bem isso, né? 100 microhenry, no meu exemplo, um capacitor de 470 picofarad, o efeito do varicap acoplando para lá com a variação de 5 a 15. Bom, falta só um detalhe aqui na tensão de controle, né? Então, vamos terminar aqui para mostrar um pouquinho mais. Então, deixa eu colocar só os valores, tensão de controle, polarização inversa. Todo mundo já sabe que é polarização inversa. O que a gente faz é o seguinte: essa tensão de controle, se eu ligar uma fonte constante aqui, vocês agora, até agora, talvez ninguém tenha mostrado para vocês. Eu vou botar aqui de 2 volts, é o contrário, 30 volts da 5 picofarad a 2 volts da 15 picofarad. É uma tensão positiva, polarizando inversamente. Agora, veja o seguinte, esse circuito aqui é um circuito ressonante que está ligado a um transistor e aqui nesse ponto aqui vai existir uma onda senoidal que nós vamos calcular já já essa frequência de ressonância aqui, né? Já já eu vou calcular isso aqui e assim que eu terminar de calcular eu vou passar para a aula do laboratório para falar dos sinais lá e começar com o oscilador. Muito bem. Então, tem uma onda senoidal aqui, ela trocando de polaridade, inclusive. Aqui no circuito ressonante, ela vai ficar trocando de polaridade, lá no transistor. Então, vai aparecer uma onda senoidal aqui, eu desenhei uma frequência e fiz outra aqui. Então, vamos colocar aqui. Está com a mesma amplitude, para não parecer que é um negócio diferente. Pronto, está ali o sinal. Então, tem um sinal trocando de polaridade aqui no circuito ressonante, trocando as cargas elétricas entre capacitor e indutor e fica oscilando, né? Se não existisse o transistor, essa oscilação, ela amorteceria
e pararia de oscilar, porque as perdas no circuito ressonante, tanto resistência interna e série em paralelo do capacitor, como a resistência do fio de cobre usado na bobina, eles perdem energia quando a corrente elétrica fica circulando de um para outro e transforma em calor, e isso amortece a oscilação. Então, você veria num osciloscópio, assim, ó, esse pontilhado aqui, mostrando a perda de energia. Então, você liga no osciloscópio, o osciloscópio mostra para vocês aí da esquerda para a direita, você veria assim, aparece assim no osciloscópio e ela morre, a onda morre, né? A perda de energia. Então, se pegar um capacitor carregado e ligar numa bobina, você vai ver no osciloscópio uma onda amortecendo e desaparecendo, subindo, né? Sumindo. Aí, o que a gente faz? A gente pega, bota um amplificador, então põe um amplificador que realimenta positivamente para reforçar, e o circuito, então, ressonante aqui realimenta na entrada do amplificador. E aí, aqui tem um amplificador, e aí a onda, então, aqui faz assim, ele vai oscilando. Então, isso que amorteceria, cada vez que ele sobe, o transistor reforça o sinal, reforça o sinal, reforça o sinal, para ele não se perder. Ele compensa as perdas de energia da bobina e do capacitor, e por isso a oscilação se mantém. Então é por isso que tem que ter o transistor amplificando, né? É por essa razão. Se não tivesse, ele perderia energia quando você bota o amplificador. É claro que amplificador é uma figura matemática, não existe nada de amplificador, não é voodoo aqui. O amplificador, ele tem uma fonte de alimentação, uma fonte de energia, que no meu caso aqui vai ser 3 volts, e está ligado à massa. É que a gente no bloco não representa isso, né? Mas você sabe muito bem que um transistor só funciona se tiver alimentação. O transistor não amplifica nada, isso é tudo mentira. Ele só a corrente de base controla a corrente coletor. Então, quando você olha o conjunto, parece que está amplificando. Não está amplificando nada, não. O sinal de saída do transistor é uma corrente que vem da fonte de alimentação. Se você tirar a fonte de alimentação, morreu a amplificação, acabou. Não existe amplificação nenhuma. Amplificação é figura matemática, né? É uma entidade, né? Um voodoo, né? É só uma explicação matemática. E explicação matemática não explica nada, né? Só calcula, né? Então, sempre que você ouvir assim, um professor ou um livro, a justificativa para a oscilação é que o ganho do amplificador, tarará, tarará, coisa nenhuma. Isso é só uma firula matemática para calcular, mas não explica coisa nenhuma. A explicação é que a energia que é perdida no circuito ressonante, ela vem do amplificador, mas ela vem da fonte de alimentação. É de lá que vem a corrente que repõe a energia ali, né? E mantém a oscilação, mantém o circuito funcionando. Muito bem. Então, agora que eu já expliquei isso, agora então eu vou apagar isso. Sim, faltou um detalhe. Aqui tem a tensão do circuito ressonante, ela trocando de polaridade, trocando as cargas elétricas, botei o capacitor, esse capacitor deixa esse efeito passar para cá, então se você botar o osciloscópio aqui, você verá a onda senoidal. Se você botar o osciloscópio aqui, você verá a onda senoidal. E então não pode ligar uma fonte de alimentação direto ali, porque a resistência interna de uma fonte de alimentação é zero. Então nós temos que colocar aqui um componente, pode ser um resistor de valor alto, por exemplo, 100 quiloohms, né? Esses 100 quiloohms aqui, ele serve para barrar a tensão alternada para que ela não veja a fonte de alimentação, porque daqui para cá a resistência, a impedância interna da fonte é 0 ohm. Então não pode botar 0 ohm de impedância ligado ali, porque mata completamente a oscilação. Então tem sempre que ter um componente eletrônico aqui. O clássico é colocar um resistor de 100K, por exemplo, bem alto, 100 kΩ, ou um indutor com um valor bem alto, bem mais alto que inclusive que aquele ali, por exemplo, 10 milihenry, né? Então bota um indutor, porque aí a reatância do indutor
serve para barrar o sinal alternado, né? Então, ele barra o sinal alternado, aqui a frequência é alta, a reatância aqui, o XL, é alto, então ele age como se fosse um resistor. O resistor aqui não vai provocar queda de tensão na polarização, porque o diodo está polarizado inversamente, então daqui para o diodo não passa corrente, só uma corrente ali da ordem de nanoampere, para que a corrente de fuga da junção, né? Então, resumindo, olhou bem para isso aí? Está muito confuso? Tu não entendeu nada? Então, esquece. Pronto. Esquece tudo. Vamos simplificar. Vamos partir para o que interessa. Até agora, tudo que eu falei não serviu de nada. Se você não entendeu isso tudo aqui, é porque o meu esforço foi inútil. Eu sou um inútil. Então, eu vou pegar aqui um capacitor, não, um varicap. Vou colocar aqui um resistor que vai barrar o sinal de radiofrequência para cá, 100 km, mas vai deixar a polarização aqui da fonte. Aqui eu boto uma fonte variável, um potenciômetro, uma coisa assim. Então, eu vou variar aqui de 30 volts mais 30 volts a mais 2 volts. O efeito do varicap vai variar de 5 picofarad a 15 picofarad. Eu acoplo ele com um capacitor de 1 nanofarad para barrar a polarização, mas deixo o sinal alternado passar. Esse aqui deixa a polarização passar, mas barra, tem impedância alta, 100 mil ohms, para o efeito da tensão alternada. E aqui entra em paralelo com 470 picofarad e o indutor que eu chutei 100 microhenry. Ok? Tá ok? Tá ok? Então, eu tenho duas situações. A primeira situação, 5 picofarad. Então, eu tenho o varicap, vou simplificar. Simplificando. Simplificando. Eu tenho o varicap com 5 picofarad ligado em paralelo com 470 picofarad ligado em paralelo com o indutor de 100 microhenry. Ok? Vamos calcular a frequência de ressonância disso? E aqui eu tenho 15 picofarad do varicap em paralelo com 470 picofarad do capacitor do circuito ressonante com o indutor de 100 microhenry. Muito bem. É isso que eu quero que vocês se preocupem. Se vocês entenderam o resto, ótimo. Se vocês apenas ficaram assim, tá, o varicap controla a frequência, né? E você não entendeu grande coisa, não tem importância. Eu quero que você... Por que está torto aqui? Ok. O que eu quero que você compreenda é que quando a capacitância do varicap variar, altera a frequência de ressonância. Então, vamos calcular isso aqui? Então, vamos lá. Frequência, 5 picofarad, frequência 1. 1 sobre 2π raiz quadrada de L 100 microhenry. 100 vezes 10 a menos 6 henry.
470 vezes 10 a menos 12 farad. 1 dividido por isso. Ok? Tá, ok. Frequência 2. A frequência 1 é 5 picofarads, vai dar um valor mais alto. Capacitância menor. Cadê o capacitor? Ah, errei aqui. Ninguém falou nada. 470 mais 5 aqui, ó. 475. Ninguém reclamou nada. Nem a Juliana, nem o Osmar. Estão vendo televisão, é? Está na hora da novela, né? Não, Jornal Nacional, sei lá. Muito bem. Está errado. Então, aqui, 2π raiz quadrada de 100 microhenry vezes 470 mais 15, 485 picofarad, 10 a menos 12 farad. 1 dividido por isso. Então, eu vou fazer a conta e vou botar o resultado aqui e quero que depois vocês façam, eu vou mandar para vocês o vídeo dos exercícios para a prova, né? Hoje é dia 11, então eu acho que semana que vem eu vou mandar e botar um prazo, por exemplo, para o final de março ou início de abril, né? Vocês podem fazer na Páscoa, em vez de comer ovo de chocolate, vocês fazem a prova, né? Mas eu vou mandar semana que vem os exercícios para a prova e a prova, né? E aí em tecnologia tem esse cálculo aqui com os valores, né? E você então vai fazer. Eu nem lembro se os valores são os mesmos. Então aqui, eu acho até que não. Então deixa eu fazer a conta aqui rapidinho, fazer aqui na calculadora do Windows. Então, o que temos aqui? Então, eu tenho ali 100 exponencial na calculadora do Windows, vezes 10 elevado a menos 6, menos, cadê o menos? Menos 6, 6 vezes 10 é menos 6, vezes 475 exponencial menos 12, pronto, igual. Então, calculei o produto aqui dentro. Calculei o produto ali dentro. Aí deu 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 zeros, 4, 7, 5. Aí eu vou tirar a raiz quadrada disso. Deu 2,18 vezes 10 a menos 7. Então, aqui embaixo, a raiz quadrada aqui, ó, deu 2,18 vezes 10 a menos 7. É elevado a menos 7, exponencial, né? É elevado a menos 7. Deixa eu ver se eu fiz certo. Sim. Ok. Tirei a raiz quadrada. Agora, eu multiplico por 2 e multiplico por π. Tudo isso estou fazendo na calculadora do Windows. Então, essa conta toda aqui embaixo deu 1,37 vezes 10 a menos 6. Essa conta toda aqui embaixo deu 1,37, deu 1,369 vezes 10 a menos 6. Vezes 10 a menos 6.
Como deu vezes 10 a menos 6, então passando para cima vai dar na ordem de megahertz. Agora eu faço 1 sobre isso aqui, né? 1 sobre 1,37 vezes 10 a menos 6. Então, 1 sobre 1,37 vai dar 0, alguma coisa vezes 10 a sexta. Então, 1 sobre 1,37, 1 sobre x, deu, passando para quilohertz, deu 730,252. 730,252 Hz. Ou seja, 730,252,252 kHz. Ou seja, 0,73025,2 MHz. Estou fazendo isso aqui, você pode achar estranho eu estar detalhando isso, botando os valorzinhos aqui, que é porque os alunos erram muito usando calculadora do Windows, erram muito, né? Então, eu estou fazendo a conta e colocando os valores, porque aí, quando vocês forem fazer os exercícios para a prova e a prova, vocês vão ter uma referência, entendeu? Para saber se o valor que vocês calcularam, se faz sentido aquele valor, entendeu? Ok? Tá ok? Então, aqui, então, agora eu vou fazer daqui de baixo, 100 vezes 10 a menos 6, já estou terminando. Então, agora, 100 exponencial menos 6, estou usando a calculadora do Windows, vezes 485 exponencial menos 12. Menos 12. O produto deu, aí deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, zeros, 4, 8, 5. Ok, certinho. Agora eu tiro a raiz quadrada disso, ok. Então, tirando a raiz quadrada, deu 2,2 vezes 10 a menos 7. Então, essa raiz quadrada aqui, ó, deu 2,2. Você vê que a diferença é pequenininha, né? 2,18, 2,2 vezes 10 a menos 7. A diferença é pequenininha porque aqui a variação foi de apenas 10 picofarad em 470, né? Você vê 475 para 485, apenas 10 picofarad de variação, 10 picofarad de variação em 470, se fosse 10 em 500, divide por 2, dá 2%, entendeu? Aproximado. 2%, é por isso. Então, a frequência de ressonância vai variar 2% de uma para outra. Entendeu? Eu acho que eu falei bobagem, porque está dentro da raiz quadrada, a variação é menor ainda. Falei errado. Então, já tirei a raiz quadrada, agora multiplico por 2, multiplico por π, igual. Aí deu 1,38 vezes 10 a menos 6. Então, aqui deu 1,37. Então, se eu multiplicar por 2 e multiplicar por π, deu 1,38, 1,38 vezes 10 a menos 6. 1,38 vezes 10 a menos 6, agora inverso, 1 sobre 722,685. 722,685. 722,685. 722,685 Hz. Então, variou
de 722 a 730. Variou um pouquinho menos de 8 kHz, que é 685, 252. Entenderam? Não precisa responder, não. Ok. Então, acabou. Era isso. Então, quando a tensão variar de 30 volts, deu 5 picofarad, até 2 volts, a frequência varia de 730 kHz até 722. Fica ao contrário, né? Então, vou dar um tempinho nessa imagem, vou apagar a imagem e botar o resultado. Dar um tempinho na imagem. Dá um tempinho na imagem, eu boto aqui embaixo. Bota aqui embaixo, para não ter que apagar agora. Então, veja só. Com 30 volts dá 5 picofarad. Então, com mais 30 volts, 5 picofarad, a frequência foi de 730, vamos botar uma casa decimal, 3 kHz. Né? E quando eu botei 2 volts, mais 2 volts, 15 picofarad, a frequência foi 722,7 kHz, um K minúsculo, kHz. Pronto. Então, aqui está o resumo da história. Apareceu bem ali? Ah, apareceu. Está bem dentro do campo da câmera. Muito bem. Então, é isso. Variando de 2 a 30, varia de 722 a 730. Está vendo? Quando aumenta a tensão, aumenta a frequência. Prestou atenção nisso? No varicap, quando aumenta a tensão, aumenta a frequência. Por quê? Porque aumentar a tensão diminui o efeito do capacitor. Mas como é 1 sobre o efeito do capacitor dentro da raiz, é o inverso. Então, aqui é ao contrário o efeito, aqui é com 30 volts e aqui com 2 volts. A capacitância aumenta, mas como é 1 sobre o LC, raiz de LC, então volta e a lógica fica assim: tensão baixa, frequência baixa, tensão alta, frequência alta. Pronto. Acabou. Muito bem. Estamos aqui só nós, né? Nós três. Então, deixa eu clicar aqui. Só um instantinho. Vou salvar aqui. Participantes. Então, eu, Juliana e Osmar. Então, aqui baixar a lista. Muito bem. Então é isso. Agora eu vou desconectar, são 20 horas e 30 minutos. Eu pretendo, em telecomunicações, falar sobre decibel, dBm, que eu acho que ficou faltando ali, ficaram faltando alguns detalhes, né? Para a gente entrar no osciloscópio e no gerador. Então, próxima aula eu mostro o osciloscópio, gerador, e talvez aí eu já introduza o oscilador, né? Muito bem. Então, senhora e senhor, Osmar e Juliano, muito obrigado, então, pela atenção. Vamos trocar para a aula de laboratório de telecomunicações. Muito boa noite, muito obrigado pela presença. Então, vocês podem desconectar agora e podem ir lá e conectar na aula de laboratório, ok? Então, eu vou encerrar a gravação